Fala galera, eu sou o Geilson do canal GS Bola 611 e neste domingão, dia 29/12/2024, vamos estar deixando uma grade de análise. Uma grade do domingão bastante interessante, com jogos importantes, né? E vamos estar deixando no finalzinho do vídeo também um bilhete pronto. Desde já, deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso ajudará demais a fortalecer o nosso trabalho. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a nossa primeira análise, que é um jogo entre a Udinese e o Torino, né? Nas últimas 5 partidas entre essas duas equipes, em apenas 3 deles bateram over 1,5. O Torino, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória, bem limitado. Nos últimos 5 confrontos, o Torino jogando fora de casa, em 2 deles tivemos over mais de 1,5 gol na partida, vendo assim uma forte possibilidade de termos pelo menos um gol na partida. Interessante para o pré-live. No ao vivo, pode ser interessante acompanhar a questão. 1,5 cartão no jogo pode ser interessante. Pré-live, mais de meio gol no jogo. Vamos lá para a nossa segunda análise. É o Napoli contra Venezia. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 deles bateram over 1,5 gol na partida. O Napoli, jogando em casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Em apenas 2 dos últimos jogos do Napoli, jogando em casa, bateu over 1,5 gol na partida. Venezia, jogando fora de casa, vem numa tocada bastante interessante quando olhamos para o cenário gol. Vem de 3 derrotas, 2 empates. Em apenas uma das últimas 5 partidas do Venezia, jogando fora de casa, não tivemos over mais de 1,5 gol na partida, vendo assim um forte cenário para termos pelo menos um golzinho na partida. O problema é a odds. 10, 15 minutos do Nápoles e do Venezia jogando no ao vivo, não sai o gol, essa odd sobe para 1,10, 1,15, isso pode ser interessante. No pré-live, mais de 1,5 gol na partida. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo entre Leicester City e Manchester City. É um jogo bastante interessante. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 2 deles tiveram mais de 1,5 gol na partida. Mas sabemos que Manchester City vem numa tocada muito mal, né? Vem numa tocada muito mal, perdendo bastante jogos. Quando olhamos para o cenário gol do Leicester City jogando em casa, é bastante interessante. Nas últimas 5 partidas do Leicester City jogando em casa, tivemos mais de 1,5 gol em todas. O Manchester City fora de casa também é um time que marca seus golzinhos, né? Nas últimas 5 partidas, 4 derrotas e um empate, também tivemos mais de 1,5 gol no jogo, vendo assim um forte cenário para ter mais de 1,5 gol na partida, correndo um pouco mais de risco. Ambas marcam ou mais de 2,5. Nosso próximo jogo é do Crystal Palace contra o Southampton. Jogo bastante interessante. Nas últimas 5 partidas desses dois times, 4 deles tivemos over 1,5 gol na partida. Crystal Palace, jogando em casa, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos do Crystal Palace em casa, tivemos over mais de 1,5 gol. O Southampton, jogando fora de casa, é um time limitado, vem de 3 derrotas, 2 empates. Em apenas 2 partidas, o Southampton, jogando fora de casa, tivemos over 1,5 gol. Vejo assim um forte cenário para termos 1,5 gol na partida, com a odds de 1,14. 1,22, 1,25 pode ser interessante para uma duplinha.
No ao vivo, Crystal Palace amassando Crystal Palace, empate anula. Outra entrada bastante interessante é ambas marcam ou mais de 2,5. A nossa próxima análise é o jogo do Everton contra o Nottingham. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em apenas 3 partidas tivemos over mais de 1,5 gols no jogo. O Everton jogando em casa é um time que vem jogando bastante limitado. Em apenas 2 partidas das últimas partidas do Everton jogando em casa, tivemos over mais de 1,5 gols. O Nottingham jogando fora de casa é um time bastante interessante. Vem de 2 derrotas, 3 empates e em todas as 5 partidas bateu mais de 1,5 gols no jogo. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos um gol na partida. Aos 1,10, 1,11 pode ser interessante para esse jogo. Outra entrada bastante interessante pode ser Nottingham meio gol no jogo. A nossa próxima análise é o jogo do Fulham contra o Bournemouth. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em todas as 5 partidas tivemos mais de 1,5 gols no jogo. O Fulham jogando fora de casa é um time bastante interessante. 4 das últimas 5 partidas jogando em casa tivemos mais de 1,5 gols no jogo. O Bournemouth jogando fora de casa é um time bastante interessante quando olhamos para o cenário gol. É um time que vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. Em 5 partidas jogando fora de casa tivemos mais de 1,5 gols no jogo. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gols na partida. Com a odds de 1,20, 1,25 pode ser interessante para uma dupla. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. A nossa próxima análise, jogo do Tottenham contra o Wolverhampton. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 deles bateram over 1,5 gol no jogo. O Tottenham jogando fora de casa vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nas últimas 5 partidas jogando em casa tivemos mais de 1,5 gols em todas. Wolverhampton jogando fora de casa também nas últimas 5 partidas tivemos mais de 1,5 gols no jogo. É um time bastante interessante. Quando olhamos para o cenário gol, fica legal demais de fazermos uma entrada com a odds de 1,10, 1,11 para mais de 1,5 gols no jogo. Pode ser bastante interessante para uma duplinha. Jogo entre o Feirense e o Vitória Guimarães pode ser bastante interessante. Nos últimos 5 confrontos tivemos mais de 1,5 gols em todas as 5 partidas. O Feirense jogando em casa é um time bastante limitado. Vem de 3 derrotas, 2 vitórias. Em apenas uma das últimas 5 partidas tivemos mais de 1,5 gols no jogo. Nos últimos 5 confrontos do Vitória Guimarães fora de casa, tivemos mais de 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1 gol na partida. O problema é a odds, mas bateu 10, 15 minutos no ao vivo, não saiu gol, mais de meio gol pode ser interessante. Com a odds de 1,20, 1,22 é interessante para uma duplinha. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Outro jogo bastante interessante é o do Rio Ave contra o Nacional. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 deles tivemos mais de 1,5 gols no jogo. Rio Ave jogando em casa, quando olhamos para o cenário gol, é lindo demais de se ver. É 2-2, 1-1, 2-2, 3-2 e 2-2. O Nacional fora de casa também é um time que, quando olhamos para o cenário gol, leva muitos gols.
vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gol na partida. Com a odds de 1,33, 1,35 pode ser interessante. É uma entrada bastante interessante, pode ser Rio Ave meio gol na partida. Outra entrada bastante interessante pode ser ambas marcam. Quando olhamos para o cenário confrontos direto, tivemos ambas em 3 das últimas 5 partidas. Outro jogo bastante interessante é o da Juventus contra a Fiorentina. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, tivemos mais de 1,5 gols em 2 das últimas 5 partidas. Juventus jogando em casa é lindo demais de se ver. Em todas as 5 partidas em casa, tivemos mais de 1,5 gols no jogo. A Fiorentina fora de casa, em 4 das últimas 5 partidas, 3 das últimas 5 partidas, tivemos mais de 1,5 gols no jogo, vendo assim um forte cenário para termos pelo menos um gol na partida, com de 1,8, 1,9 pode ser interessante para o ao vivo. Bateu 10, 15 minutos, não saiu o gol, essa odd sobe para 1,20, 1,22 pode ser interessante para uma duplinha. Outro jogo bastante interessante é o do West Ham contra o Liverpool. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, tivemos mais de 1,5 gols em todas. Também tivemos ambas marcas em todas. O West Ham jogando em casa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em apenas uma das últimas 5 partidas em casa, não tivemos mais de 1,5 gols no jogo. Liverpool fora de casa é o time que nas últimas 5 partidas fora de casa tivemos mais de 1,5 gols em 4 das últimas 5. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gol na partida. Com odds 1,10, 1,12 pode ser interessante para uma duplinho, correndo um pouco mais de risco. Ambas marcam ou mais de 2,5. Outro jogo bastante interessante é o do Braga contra Casa Pia. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 deles bateram over mais de 1,5 gol no jogo. Nos últimos 5 confrontos do Braga jogando em casa, tivemos mais de 1,5 gol em todas 5 partidas. O Casa Pia fora de casa, nas suas últimas 5 partidas, tivemos mais de 1,5 gol em todas as 5 partidas. Vendo assim um forte cenário para termos 1,5 gol na partida, com odds de 1,19, 1,22 pode ser interessante para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Outro jogo interessante é o do Milan contra o das Roma. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 deles bateram over mais de 1,5 no jogo. O Milan jogando em casa vem de 2 empates e 3 vitórias. Em 3 das últimas 5 partidas do Milan em casa, bateu mais de 1,5 no jogo. As Roma, jogando fora de casa, é um time também que faz seus golzinhos. Vem de 3 derrotas, 2 empates e 4 das últimas 5 partidas da Roma fora de casa, tivemos mais de 1,5 no jogo. Vendo assim um forte cenário para termos 1,5 gol na partida, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Algumas casas de aposta já utilizam essa modalidade de aposta. Outro jogo bastante interessante é o do Sport contra o Benfica de Portugal. É um jogo bastante interessante. Nas últimas 5 partidas entre essas duas equipes, tivemos mais de 1,5 gol e ambas marcam. O Sport jogando em casa vem de 2 derrotas, 3 empates e vem fazendo muitos gols. Nas últimas 5 partidas em casa, tivemos mais de 1,5 gol em 4. Benfica fora de casa vem de uma derrota, 3 vitórias e 1 empate
Em 4 das últimas 5 partidas do Benfica jogando fora de casa, tivemos mais de 1,5 gols no jogo, vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gols na partida, com odds de 1,20, 1,19, pode ser interessante para uma duplinha. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Então é isso, galera. Essas foram as nossas análises do Domingão. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Também vamos estar deixando um bilhetinho pronto para vocês. Se fizer sentido, faça a sua fezinha. Então é isso. Boa sorte para o nosso bilhete, boa sorte para vocês e até a próxima. Fechou?